Aúba, minha tropinha, trazendo pra vocês mais uma obra e essa é um pouco diferente. Um pouco não, na verdade é diferente pra caramba, né? Mas enfim, antes de partir pra obra, por favor, deixa o like pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e claro, dá uma moral pro Bladezinho aqui. Se você tiver de bom humor, também comente, dá o hype pra me dar dinheiro e é isso. Não vou me enrolar muito não, então siga meus bons. Essa nossa querida obra começa direto no mercado. Ali, perto do mercado, tem uma loja que serve chá. Só que além de chá, lá também tem uma certa bebida um pouco diferente. Enquanto dona serve, a mulher pensa que o dono fica dizendo que aquilo ali é só obra-prima. Mas quão boa é aquela porcaria? Uma coisa é certa, pelo menos aquilo não se parece nada com café habitual. O que será aquela bebida? Bom, a verdadeira identidade daquilo, na verdade, nem importa muito. Muito menos o quão delicioso tenha ficado. Isso porque o que essa doida quer realmente é criticar. Apenas criticar. Isso porque a loja pertence a um plebeu arrogante. E ainda ele vem com esse papo de obra-prima? Ele mal perde por esperar. O pró tá vendo a garota bebendo, até que acaba suando um pouquinho. Porém, não dá outra, né, meu campeão? Ele sabe muito bem o que tá fazendo. Aquela, querendo ou não, é só obra-prima. A garota fica paralisada e encantada com aquela bebida. O que diabos é aquilo? O que mais pode ser uma bebida escura, borbulhante? Encanta as pessoas. Eu não preciso nem dizer pra vocês o que é, né? A nobre mesmo começa a pensar que aquilo é inacreditável. Que bebida deliciosa é aquela? Aí o prota começa a se sentir, rapaz. Então quer dizer que você veio na base da crítica e agora tá gostando, é? A garota começa a pensar que aquilo é totalmente diferente do que ela já bebeu na sua vida. É uma mistura interessante, meio gasosa, totalmente diferente de um chá, sem entender muito bem. Ela pergunta qual é o nome daquela maravilhosa bebida pro prota. Aquilo realmente é um chá? Não, não é possível que seja chá, né? O que diabos é isso? O prota responde que com certeza não é um chá, até porque a sua obra-prima é bem diferente. A sua criação vai revolucionar por completo a cultura gastronômica de toda a região da Britânia. Mas antes da gente ver o prota falando o nome e tudo mais, vamos voltar 3 meses atrás. Pra ser mais específico, 3 meses atrás no Palácio Real. As empregadas estavam lá, como sempre, andando pelo palácio. Só que é aí que elas avistam o nosso protagonista. O moleque tava meio perdido, sabe? Olhando pra frente sem prestar atenção em nada. Porém, as empregadas, reparando no olhinho dele, ficam encantadas. Elas percebem que aquele é o Lord Humbin, o herói lendário da Britânia. Elas até dizem que ele tá lindo e perfeito como sempre. Ele até pode ter uma cara de sério, mas por debaixo de toda aquela carapaça, existe uma verdadeira natureza um pouco diferente, sabe? O moleque é o cavaleiro absoluto entre todos os cavaleiros. O homem que, com as suas próprias mãos, acabou com toda a linha de frente. E o pior é que o prota não é só bom de porrada. Ele também é um alquimista genial. Tanto que alcançou o reino da criação material. Tipo, ele cria coisas do nada. Do absoluto nada. O miserável chegou num nível onde todo mundo achava que era impossível. Ao mesmo tempo, ele é um inventor brilhante. Até mesmo criou um motor. E além disso, é um ótimo planejador urbano. Se tudo isso já não fosse o suficiente, ele ainda mudou todo o sistema jurídico que era bastante falho naquele local. Não é exagero dizer que o que a Grã-Bretanha vive hoje é graças a esse rapaz. Mas a pergunta que fica é, como é que um único homem pode ser tão perfeito? Aparecendo logo atrás, uma outra mulher diz que ele foi nomeado o cara número 1, que todas as mulheres querem namorar. Bem, pelo menos entre as criadas reais, que pelo visto tem bastante tempo, não é? As criadas, vendo que deu ruim, já começa a acelerar o passo e ir embora, indo até o prota. A mulher pergunta pra ele se por acaso ele não tá percebendo que tá encantando as mulheres. Ele tá achando que isso é o quê? Alguma palhaçada ou esquema de pirâmide? Porém, o prota, todo distraído, nem percebeu que as criadas estavam ali, muito menos que ela mesma tinha chegado. Mas enfim, pra vocês conhecerem essa doida aí de uma vez, o nome dela é Senhora Fontaine, a secretária do 4º ano, Lily Fontaine. E ela até diz que tá cumprimentando o ministro do interior. Em outras palavras, o prota. Só que sabe, o prota não gosta muito de se lembrar que é o ministro do interior. Isso porque depois de ter salvado todo o país, depois de ter inventado máquina, depois de ter feito tudo que tinha pra fazer, ele recebeu esse cargo com bastante responsabilidade. Como as próprias empregadas disseram, todo mundo conhece o prota por ter salvo o país. Mas tem um detalhe oculto que ninguém sabe. O prota, primeiramente, nem é daquele mundo. Segundo, que ele é coreano. E ainda era pesquisador de desenvolvimento de alimento. Tipo, nada a ver com o que ele é hoje. Eu não queria dizer nada não, mas sabe o que parece? Criaram um manhua, fizeram o prota salvar todo mundo, criar um bocado de máquina, aí o manhua parou. Aí agora esse manhua conta a história do prota pra frente, não parece isso? Porque tipo, tudo que ele tinha pra fazer, o garoto já fez. Já inventou dirigível, já inventou motor, já salvou o mundo. Agora já não tem muita coisa que ele possa fazer. Tipo, aquele lugar é como se realmente fosse o seu segundo lar. Ele passou anos da sua vida ao desenvolvimento do reino. Ele fez tudo acreditando que em algum momento chegaria a hora de dar um tempo, por estar bem cansado. O prota então fez o pedido de 1 semana de férias. Então, pelo menos por um tempinho, ele vai viajar livremente e tentar focar nos seus objetivos pessoais. A Fontaine, indo até o prota, diz que preparou um cafezinho pra ele. Só que sabe, o garoto tá cansado de tomar café. Vendo a cara do moleque, a Fontaine pergunta se tem alguma coisa de errado com o café
café de hoje. Porém, o Prota diz que não tem nada de errado. A garota então diz que tudo bem. Sendo assim, eles devem passar direto pro primeiro item da lista. O primeiro item é o pedido de férias anuais apresentado pelo Lord Hanbin, que no caso é o Prota. O pedido foi caridosamente rejeitado. O Prota, na hora, pega o café que tá na garganta e cospe pra frente. Como assim rejeitado? Ah, rapaz, eu achei que quem tinha rejeitado era o rei. Mas o Prota tá perguntando pra Fontaine o que dá o direito a ela de recusar isso. A garota rebate, dizendo que, bom, qualificações ela até que tem. O Prota, então, na hora questiona e pergunta quais qualificações são essas. A sacana diz que eles estão numa relação, onde passam todas as noites juntos. Inclusive, hoje à noite, naturalmente. O Prota fala que do jeito que ela tá comentando, até parece que eles dormem juntos, mas não é isso. São horas extras do trabalho, minha camarada. Não venha com essa não. Fora, o que ela vai fazer se rumores estranhos começarem a se espalhar pelo palácio? A Fontaine diz que, bom, sobre isso, o Prota não precisa se preocupar. Isso porque mesmo que o ministro do interior se torne um solteirão que perdeu a chance de se casar por conta de boatos, ela, Lily, sempre estará do lado dele. E ela diz isso de agora até eles ficarem velhinhos. No caso, realmente para sempre. O Prota meio que já um pouco sem paciência, pede pra ela prestar atenção. Como a Fontaine muito bem sabe, ele trabalhou arduamente para construir aquele reino. Então, certamente ele tem o direito de descansar pelo menos durante uma semana, não é? A Fontaine diz pro Lord Hanbin prestar um pouco mais de atenção. Quanto mais duro ele trabalha, mais a nossa pátria Britânia brilha em glória. Por outro lado, se ele tira uma semana anualmente, isso significa que o progresso da nação também desacelera. Mas pô, o Prota tá pedindo uma semana a cada um ano, meu camarada. Não é possível que isso vai desacelerar o progresso da nação. Bom, a Fontaine pergunta se o Prota realmente entendeu. E ele diz que sim, entendeu, mas entendeu que ela é uma viciada em trabalho, coisa que ele não é. Respirando fundo, a Fontaine diz que até entende como é que ele se sente. O Prota então se revolta e pergunta se ela entende. Então por que não dá uma folga? A Fontaine diz que já explicou. E, infelizmente ela não vai poder dar as férias. Mas ao invés disso, que tal uma refeição especial? O Prota responde que não. O que ele queria mesmo eram as férias. Vendo o prato se aproximando, o Prota pergunta que diabos é esse cheiro. A Fontaine diz que é um prato que o chefe real colocou seu coração pra fazer. A torta de enguia marinha, que tá com cheiro muito duvidoso. Meio desconfiado, o Prota olha pra enguia, a enguia olha pra ele. E é claro que imediatamente o moleque entra em desespero. Nem a pau que ele vai comer isso. Então o chefe vai e leva o prato de volta. A Fontaine começa a pensar que foi uma brincadeira um tanto maliciosa. Mas na verdade, a licença do Hanbin já foi aprovada. Ela já fez isso. Mas não é só ele que vai sair de licença. Pra ficar do lado do Prota, ela também tirou a semana. Ela até reservou uma vila no local de férias que eles vão ficar. Mas a garota mal pode esperar pra ver a cara dele quando descobrir. Com certeza vai ser uma surpresa um tanto quanto dramática. Porém, quando ela volta pra falar com o Prota sobre tudo, o garoto já tá bem longe. Tá vendo? Foi brincar que não ia dar folga, o garoto desapareceu. E ainda deixou uma carta escrita: me demito do cargo de ministro dos assuntos interiores e não me procurem. A coitada da Fontaine fica desesperada lendo aquilo. Ela então começa a gritar por todo canto pelo Sr. Hanbin. O Prota pensa que a senhorita Fontaine vai ficar muito bem sem ele. Afinal, ela é a melhor administradora de elite do reino. Desde que ele veio pra esse mundo, ele realizou e melhorou muitas coisas. Mas tem uma coisinha que ele ainda tá completamente insatisfeito, que no caso seria essa porcaria de culinária. Como é que eles conseguem comer coisas tão toscas assim? Por conta da longa guerra. A mentalidade de que comida só serve apenas para nutrição dominou todo o continente. Agora a culinária do reino é terrível. Para qualquer um de outro mundo isso já seria decepcionante. Porém pro Prota isso pega ainda mais, porque ele era um pesquisador de comida e ainda ganhou o prêmio de pesquisador por 20 vezes. Então imagina como é que ele se sente toda vez que vê um prato maluco daquele. Se até o Palácio Real tá com a comida nesse nível, imagina como é que deve ser pra rapaziada mais pobre, pros cidadãos comuns. O Prota chegou a comentar isso várias vezes pra todo mundo, mas eu acho que eles nem perceberam que havia um problema. Pra eles aquilo já se tornou normal. O Prota, originalmente, queria pedir licença pra procurar comidas gourmet escondidas pelo país, mas já que as coisas acabaram desse jeito, tá na hora de tornar o seu sonho de longa data realidade. É aí que o garoto pega uma poção misteriosa e joga na cabeça. Não sei exatamente o que essa poção faz, mas tá começando a mudar o garoto. Primeiro começou pela cor do cabelo, e até mesmo os olhos começam a mudar. Até mesmo a roupa de nobre que ele tava some. Agora temos um protagonista totalmente diferenciado. Era rico, ficou pobre. Era bonito, continua mais ou menos. Tinha bastante autoridade, agora não tem nenhuma. Mas não tem problema, porque não é exatamente a autoridade que o Prota quer nesse mundo. Mas agora sua determinação vai pra outro lugar. Mudar a culinária desse mundo inteiro e despertar a curiosidade da rapaziada sobre comida. Só que 3 meses depois ele entendeu que
a realidade era um pouco diferente. O moleque abriu uma loja, fez um bar, mas, não aparecia ninguém. Ele ficava tristinho, porque querendo ou não, era mais um dia morto. Não aparecia um maldito cliente. Até a rapaziada que passava por ali começa a comentar que aquele lugar só vive vazio. O outro homem fala que não é muito de surpreender. Aquele homem, chamado Jorge, apareceu 3 meses atrás na cidade de Nortaris. Até que tava tudo bem quando ele decidiu abrir a loja cheio de confiança. Ele até alegou que seu café era diferenciado. Porém, quando você bebe, aí que vê que é totalmente diferente. O bigodinho pergunta se seu companheiro também provou. E o sem bigode responde que sim. Mas que tipo de café era aquele? Até o nome era um pouco diferente. Se chamava Expresso. É incrivelmente amargo, já começa por aí. E pra piorar, ainda é vendido numa porção minúscula. A xícara é tão pequena que você mal molha a língua. O bigodinho ainda fala que realmente é engraçado e pra piorar, ele ainda oferece a máquina dele pra venda caso a pessoa goste do café. Mas quem compraria aquilo? É ruim demais. O moleque teria sorte se conseguisse vender por preço de sucata aquela coisa. E sabe, mesmo dentro do bar, o Prota com seus poderes consegue escutar cada comentário. Sim, o seu projeto Starbucks de outro mundo, não deu tanto certo. O garoto vislumbrou isso como sendo o primeiro passo da revolução culinária. Mas como vocês viram, foi um fracasso. O erro é que café já existe nesse mundo, embora seja mais parecido com uma água de grãos feita com café torrado. O plano do Prota era primeiro começar com o café, que é uma bebida já tradicional e que todo mundo gostava, e gradualmente mudando a percepção de todo mundo. Mas o seu erro foi superestimar o paladar dessas pessoas, no caso um paladar terrível. E o que pega não é nem muito o paladar, quer dizer, conta bastante, mas é porque já virou tradição. As pessoas gostam daquele café ruim, aí fica um pouco difícil de alterar, sabe? Mudar isso em pouco tempo é mais difícil do que você abater um monstro gigante. Bom, enquanto o Prota refletia, alguém começa a entrar na loja. É aquela mesma mulher de rosa que a gente viu no início. É aquela nobre, toda pomposa e cheia de malícia. O Prota agradece por sempre ela vir visitar a sua loja. Será que ele deve preparar o de sempre? Essa daí é a senhorita Penélope. Ela chega com a mesma arrogância de sempre, dizendo que o lugar tá tão vazio e patético como de costume. O Prota diz que até pode ser, mas ainda assim, nos últimos dias ela tem aparecido ali. Não é estranho isso? A Penélope responde que é por isso que ele deve se sentir ainda mais honrado. Se não fosse pelo café que ele tem, ela jamais pisaria naquele lugar. Bom, sendo assim, ele deve se apressar e trazer o de sempre. O Prota, pra não deixar essa mulher mais irritada, diz que tá bom. Dá uns segundinhos que ele já traz o café. É aí que o Prota puxa um daqueles cafés expressos. O Prota começa a refletir que a Penélope é a única cliente do seu café. Não é exagero dizer que ele é o único motivo daquele lugar ainda tá aberto. O problema é que depender de uma única cliente é impossível. Será que ele deve desistir do café dali? Se revoltando, o garoto pensa que não. Jamais. A Lili foi quem se sacrificou naquele trabalho brutal. Por conta disso, o Prota não pode decepcioná-la. Ela se jogou no fogo para que ele pudesse realizar o seu grande sonho. O bom é que ainda restam bastante receitas por Prota, bastante coisas para se testar. E agora tá no momento dele ir pro passo número 2, a sua grande obra de arte, chamando pela Penélope. O Prota diz que é sempre muito grato por ela visitar a sua loja, e é por isso que ele preparou um agrado especial por conta da casa. Será que ela gostaria de provar? A Penélope pergunta se há algum item novo no cardápio, e o Prota diz que tipo isso. A Penélope fica um pouco desconfiada, mas diz que tudo bem, ela vai provar. Depois de servido, a garota observa aquela bebida gelada e gasosa. Ela acha engraçado primeiramente a cor. Isso porque parece café, mas na verdade tá gelado. O Prota diz que realmente é um pouco engraçado, mas ela não vai se arrepender. A Penélope já pergunta se ele não colocou nenhuma coisa estranha ali. Colocou? Não é pra tentar nenhum truque barato com ela. Porém, o Prota diz que jamais faria isso com a sua melhor cliente. Bom, confiando no garoto, a Penélope começa a beber. E daquele mesmo jeito do início, o Prota começa a ficar um pouco nervoso. Mas o bom é que vocês sabem que ele não precisa ficar assim, né? Isso porque a garota gostou. A Penélope começa a tentar entender como desse líquido escuro e de aparência pesada vem um frescor crocante e totalmente inesperado. Conforme as bolhas que estouram desaparecem, elas vão deixando um toque de espuma de bolinha na sua boca. E para completar, ainda vem um toque delicioso e sutil de limão. O Prota comenta que, julgando pela reação dela, então ela gostou, correto? A garota começa a pensar que é frustrante, mas ela não pode negar. Essa é, sem dúvida, a bebida mais misteriosa que ela já provou. É como se ela estivesse bebendo um céu noturno cheio de estrelas. E é aí que o Prota percebe que sua cliente, que já era fiel, vai ficar mais fiel ainda. O Prota pensa que finalmente nesse mundo ele recriou aquele gosto. Dessa vez o Prota tem certeza absoluta que vai dar certo. Isso porque na Terra, essa bebida vende 1,9 bilhões de porções todo dia, em 200 países diferentes. A única bebida que considera sua adversária sendo a própria água. Porque ou você tá bebendo água, ou você então tá bebendo Coca-Cola, meu camarada. Inclusive, eu vou ali pegar um pouco da minha. A bebida é tão poderosa que atravessa a ideologia
ideologias e até mesmo lidera tendências globais. Rapaz, eu não queria dizer nada não, mas eu tô achando que a Coca-Cola tá patrocinando esses caras, hein? Esse manhua tá sendo patrocinado, não é possível. Bom, o que importa mesmo é que a gente não pode negar que a Coca-Cola se tornou uma cultura. Tanto que eu me lembro daquela música, né? Coca-Cola, espumante, pica de jegue no cu do elefante. Elefante não tem cu, pica de jegue no cu. Aí você já sabe. Tomara que eu não perca minha monetização com essa história, oh meu Deus. Bom, contando um pouquinho sobre a Penélope. O nome dela é Penélope Rosemary, a terceira filha da casa Rosemary, uma prestigiada família nobre que governou Nortares por gerações. A garota pensa que sabe que tá muito abaixo da sua dignidade frequentar um bairro como aquele, o distrito comercial de Brahon. Porém, ela já tem visitado esse beco há 3 meses, e tudo por um único motivo. Há algum tempo, ela passou naquela loja por pura curiosidade e acabou descobrindo um café maravilhoso. É um café servido numa xícara minúscula, é aquele mesmo tal de expresso, só que pra garota isso é diferente de tudo que ela já tomou. O sabor concentrado do café que se espalha logo após o amargor intenso. Porém, além do café, a sua presença tem um motivo um pouco maior. É o dono da loja de variedades, o Jurgen, que no caso é o nosso prota. Assim que ela chegou e se apresentou, o prota começou a dizer que o nome dela é adorável. Porém, vendo que a garota estava fazendo umas expressões estranhas, ele avisou que se continuar franzindo a testa assim, vai acabar com bastante ruga quando fica velha. Bom, essa não era a única coisa que o garoto falava. Pelo visto, a garota se lembra de cada momento, de cada elogio. Eu acho que ela acabou se apaixonando, e isso porque o prota estava sendo apenas bacana. Não é esse o motivo não. Na verdade, ela ficava puta porque o prota falava de forma muito casual com ela. Pelo menos é isso que essa garota diz, né? Segundo seus pensamentos, ela só visita ali todos os dias pra afirmar a sua autoridade nobre. Mas eu tô achando que realmente eu tava certo no final das contas, hein? Bom, essa doida tenta explicar pra gente que um nobre é aquele que governa. Só que um bom governante não faz as pessoas se curvarem diante dela. Ele faz isso através de dignidade natural e carisma. Portanto, revelar o nome da sua família por conta própria é algo que apenas um nobre de terceira categoria faria. Se o prota continuar vendo a sua postura nobre, uma hora ou outra vai perceber quem ela é realmente. E nisso ela até que tava realmente certa. O protinha percebeu que ela é uma nobre dama, e até diz que se tivesse percebido isso antes, não teria falado com ela com tanta informalidade. Um mero plebeu como ele cometeu um pecado mortal contra sua senhora. Só que é isso que essa doida imagina que vai acontecer. O prota ainda não percebeu porcaria nenhuma. O que o prota pensa e fala realmente é porque que ela se arruma tanto pra vir numa cafeteria. E ele só pergunta isso porque parece muito desconfortável, sabe? Isso acaba quebrando um pouco as pernas da garota. Ela imaginava que uma hora ou outra o prota ia perceber que ele era nobre. Porém, o tiro saiu pela culatra. Ele ainda não percebeu. Tempo depois, já de volta à sua mansão, ela fica pensando se esse homem já sabe que ele é uma nobre, mas faz isso tudo por apenas teimosia e pensar que um mero lojista tá brincando com ela desse jeito. Com certeza ela não pode deixar isso barato. Usar a sua autoridade nobre até que seria fácil, porém isso não deixaria ela satisfeita. Ela vai fazer questão de vencer o prota no seu próprio jogo. Se ela soubesse pelo menos quem é o prota de verdade. A garota continua pensando que o café do prota com certeza é delicioso, mas servir exatamente o mesmo café todos os dias, durante meses, isso com certeza é uma grande falha. É aí que amanhã ela decide fazer uma crítica severa. O garoto vai ficar em prantos, refletindo sobre seus erros, ou pelo menos foi isso que ela pensou antes de receber aquela Coca-Cola. Voltando ao mesmo assunto de sempre, ao mesmo momento de sempre, a garota tá perguntando de novo qual é o nome da bebida. O prota pelo menos dessa vez admite: o nome é Coca-Cola, minha camarada. Mas a garota com uma cara começa a pensar: Coca-Cola, espumante, pica. Não, tô brincando, é claro que ela não pensou isso. Ela só fez uma cara e o prota acaba perguntando o que foi. A garota responde que nada não, mas será que ela poderia tomar mais um copo? Por favor? Esse por favor era tudo que o prota queria escutar. Ele responde pra garota que com certeza, quantos copos ela quiser. Bom, no final do expediente, o prota começa a pensar que é exatamente como ele pensou. O poder da Coca-Cola realmente é incrível. E pensar que ela pediria 5 refis seguidos. Não são 5 copos, meu camarada, são 5 refis. A garota bebeu tanta Coca-Cola que saiu da lisonza. Parecia até que tava chapada. Pelo menos, isso serviu bastante pra ele ter certeza. A Coca-Cola com certeza vai agradar todo mundo, independente da idade ou gênero. Se ele puder espalhar isso por toda parte, vai ser maravilhoso. O único problema é que isso, infelizmente, é algo que o prota não consegue fazer de imediato. Ele não tem suprimento suficiente para desencadear uma revolução. A Coca-Cola que aquela doida bebeu hoje foi feita através da alquimia única do prota, a criação de matérias. Mas os dados, o catalisador necessário para a criação de matérias, custa uma quantidade astronômica para serem produzidos. E mesmo assim, um único dado rende apenas 5 garrafas de 355 ml. Parece muito, mas no final das contas não tem nem 1 litro. O prota sabe também que o custo deve estar saindo muito alto, porque ele tá literalmente criando tudo através do espaço e do tempo. E como o custo tá muito alto, mesmo que ele cobrasse
comprasse dezenas de coroa por garrafa. Ainda assim não teria lucro, porém o importante é que as pessoas dali adoraram Coca-Cola. Esse é um ponto crucial. Agora o Prota só precisa encontrar uma maneira de fabricá-la sem usar os dados. Com a experiência do seu antigo mundo original e as habilidades que ele desenvolveu naquele mundo como alquimista, com certeza ele consegue combinar o melhor dos dois, encontrar uma forma de fazer Coca-Cola barata usando ingredientes que tem nesse mundo. A única coisa que o Prota precisa nesse momento é reduzir o custo de produção. Bom, o primeiro passo vai ser reunir os ingredientes. Para isso ele foi lá pro continente sul, pro protetorado de Solteira, mais especificamente pro esconderijo do cartel Montagra. Dentro da base, a gente vê um topetinho perguntando se realmente é ele, a pessoa excêntrica que veio negociar diretamente. Ele chama o Prota de excêntrico, porque realmente o moleque veio com um disfarce meio estranho, sabe? Bom, o topetinho comenta que o Prota disse que veio de Nortária para buscar ingredientes. O que o topetinho acha meio engraçado é que o poço de mana de lá gera bastante quantidade de ingrediente, então não faz muito sentido ele vir pra cá pro meio da mata pra querer mais coisa. O Prota começa a sorrir percebendo que até que o cara tem uma certa razão. Ele então admite que do lado de lá realmente tem bastante tesouros, porém o ingrediente que ele precisa só pode ser obtido ali. O topetinho então pergunta o que seria. O Prota diz que são folhas de coca. Na hora o topetinho começa a se escaldar. Ele fala que o Prota chama isso de ingrediente ao invés de droga, faz ele se tornar um tipo ainda mais estranho. Bom, mas ele não se importa muito com isso, é mais fácil o Prota dizer o seu preço. O garoto diz que a cada 1 tonelada ele vai pagar 1 centavo. É claro que na hora o topetinho bota tudo que tá bebendo pra fora. 1 centavo? A rapaziada até começa a rir da cara do Prota. Ele ficou maluco? 1 centavo por tonelada? Mas até o topetinho comenta porque que o Prota não pede logo de graça. Ele realmente acha que esse preço faz algum sentido? O Prota diz que, bem, não é o preço perfeito pra criminosos que assolam um reino, é? O topetinho, imaginando que com certeza não, já também começa a entender a pegada do Prota. Então, pra não continuar perdendo tempo, ele manda os seus capangas darem um jeito no Prota e jogar o resto do corpo lá pros crocodilos. Um doido diz que ultimamente os crocodilos estão com a gengiva meio ruim, sabe? Então primeiro ele vai ter que picotar tudinho. Mas mal ele sabia que o Prota é o cara mais forte do continente. Em milésimos de segundo ele já toma uma chapuletada e vai de F. O topetinho já começa a se escaldar percebendo que o Prota não é comum. Mas afinal o que ele é? Com certeza um nobre comum não é o seu caso. Porém tudo bem, eles ainda têm a vantagem numérica. O Prota, não ligando pra número nenhum, já começa a puxar algo do seu paletó. A gente vê que é um daqueles dados que ele tem. E obviamente de imediato o moleque já começa a ativar a criação de matérias. Porém a pergunta que fica é, o que diabos ele tá querendo criar nesse momento? Pelo tamanho da energia, com certeza pequeno não é? Não, mas calma aí, Prota, eu acho que também você tá exagerando, mano. Tu vai criar o que com tanta energia, meu camarada? Um tanque de guerra? Uma bomba nuclear? A rapaziada que tá lá dentro já começa a se desesperar e se perguntar o que diabos tá acontecendo. O que é aquilo? O que esse doido tá fazendo com eles? E é aí que levemente cada um deles começa a flutuar. É claro que não entendem nada e continuam entrando mais ainda em desespero. Tipo, se antes já tava ruim porque o Prota era bom de porrada, imagine agora que eles estão flutuando. E o Prota não fez só eles flutuarem, mas sim a casa inteira. O topetinho tenta gritar pro garoto parar e diz que já chega. Por que diabos ele tá fazendo isso com seu grupo? O Prota então começa a falar sobre as folhas de Coca-Cola. Pra ser preciso, o extrato da coca. Isso é um ingrediente indispensável para ele criar a receita perfeita. O topetinho pergunta como assim receita? Pra que exatamente seria essa receita? Mas o Prota fala, shh, ei rapaz, calma aí, é segredo. Enquanto isso lá na sua loja, a gente vê a Penélope chegando, provavelmente determinada em destruir o Prota mais uma vez. Porém, é aí que ela vê a placa de férias. O moleque tirou férias. Ah, rapaz, isso acaba destruindo um pouco a garota. Como assim férias? Cadê o seu café matinal? Fora que onde diabos foi parar esse homem? Ela percorreu todo esse caminho só pra tomar o seu café. E antes fosse o café, né? Pior ainda, porque ela não vai ter a Coca-Cola. Mas a garota continua reclamando e se pergunta como é que o Prota ousou fazer ela perder esse tempo todo. Não importa o que ele esteja fazendo ou aonde esteja fazendo. É bom que tenha envolvimento ou relação com a Coca-Cola. Em partes até que ela tá certa. O Prota tá fazendo tudo isso por causa da Coca-Cola. Depois de levantar bem alto toda a base inimiga, o Prota simplesmente desfaz o seu poder. Aí você já imagina o que aconteceu, não é? O que antes estava flutuando, agora tá caindo. A base chapuleta diretamente no chão. Só que calma. Esse de fato era o objetivo do Prota, quebrar e destruir a base inimiga. Mas ele pelo menos salvou todo mundo. Ele avisa que com certeza isso deve servir como um aviso. Todos devem ser pelo menos gratos por ele ter poupado a vida de cada um. Mas parando pra olhar pros vilões, o Prota repara em algo engraçado. Cadê o chefe topetinho? O Roupo? Por que ele não tá ali? Será que por algum acaso o Prota errou o controle de potência? Olhando pro meio das árvores, ele percebe que não foi erro dele não. É que o safado tá fugindo igual rato. Metendo o pé, o Roupo diz que não, ele não tá fugindo igual rato. Isso é estratégia de sobrevivência. Estratégia. O Prota diz que
Tá bom. Se ele quer chamar assim, então tá bom. Só que tem um detalhe, o negócio com ele ainda não terminou. Será que esse idiota realmente acredita que consegue fugir? Bom, enquanto isso, lá no Palácio Real, a Fontaine tá recebendo a notícia justamente do cartel Montagra. O Lourinho diz que esse cartel tá crescendo muito rápido no protetorado de Solteira. A Fontaine diz que, realmente, ela recebeu um relatório do escritório do governador-geral. Nele até falava sobre os danos causados. Porém, o homem que o lidera se chama Roupo. Ele é um brutal, carismático cavaleiro de 5ª classe. O escritório do governador-geral até enviou uma força-tarefa especial para eliminá-lo, mas infelizmente falharam. Isso faz até que muito sentido, porque um cavaleiro de 5ª classe é o equivalente a um tanque de guerra. Tudo bem, ele até pode valer um tanque de guerra, mas assim então o Prota vale uma bomba nuclear. Porque, meu amigo, o salseiro que o Prota tá dando nesse camarada, o Roupo até se pergunta que diabo de potência esse cara tem. É muito superior a um tanque. Voltando ao palácio, o Lourinho fala que o terreno de selva também é um problema. Se o cavaleiro de 5ª classe se esconder na selva, ele pode travar uma guerra de guerrilha. E a guerra de guerrilha, pra quem não sabe, é basicamente uma guerra não convencional. Não são dois exércitos grandes se enfrentando, e sim algo como guerrilheiros, sabe? Pequenas tropas, não tão bem preparadas, ou até preparadas, mas não tão bem equipadas. É uma guerra em escala menor, sabe? Mas o que importa mesmo é que uma guerra de guerrilha com o Prota não vai prestar. Nem que ele levantasse toda aquela floresta pro alto, meu camarada. O Roupo nem lascando ia conseguir se esconder. A Fontaine diz que o relatório do governador-geral suspeita que o Império de Algand esteja apoiando aqueles caras. Isso é verdade? O Lourinho diz que até que existem umas circunstâncias suspeitas, mas ainda falta bastante evidência física. A Fontaine diz que entendeu. Eles devem evitar qualquer movimento imprudente. A parte norte de Solteira faz fronteira com o inimigo, que no caso seria o Império de Algand. Usar força militar pro lado de lá violaria o acordo de armistício e poderia desencadear uma crise diplomática. Mas não precisa enviar forças militares, relaxa. O Protinho já tá dando um jeito em tudo. O Lourinho avisa que se eles deixarem o cartel ser apoiado pelo Império inimigo, uma hora ou outra eles podem perder a parte daquele território. A Fontaine diz que sabe disso, porém, por enquanto, eles vão apenas monitorar. O Lourinho diz que entendeu a ministra dos Assuntos Interiores, porém a Fontaine fala que é a ministra interina. Ela tá apenas mantendo aquecido o cargo do Lord Rambin. O Lourinho diz que entendeu e pede licença pra sair. Enquanto isso, a garota fica pensando aonde tá o Lord Rambin. Se de fato ele tivesse aqui, teria dado uma resposta mais clara. Mais uma vez, ela sente a ausência daquele rapaz. Onde diabos ele tá? E o que diabos tá fazendo? Bom, mal ela sabe que o Prota tá resolvendo um grande problema pro Império. Falar nisso, o garoto comenta que esse idiota finalmente decidiu parar de fugir. O Roupo, choramingando pra caramba, diz que não sabe de onde o Prota é e muito menos de onde veio. Mas o que tem contra ele? O Prota responde que não tem nada. O Roupo diz que se um monstro como o Prota aparece só porque ele comanda um cartel, como um pequeno empresário como ele deveria ganhar a vida. Poxa, isso é injusto. Será que não dá pra deixar ele escapar pelo menos dessa vez? O Prota diz que esse espertinho tomou quase toda a região de Montagra. Pra um pequeno negócio, ele tá bem pra caramba então, hein? O Roupo diz que comparado ao garoto, ele é praticamente o vendedor de rua. A diferença de poder é enorme. Mas independente disso, folhas de coca ou o que ele quiser, pode pedir qualquer coisa. Apenas poupe a sua vida. O Prota pergunta se ele realmente pode pedir qualquer coisa. E o Roupo faz uma carinha que, meu amigo, cuidado, meu camarada, cuidado. Essa frase de qualquer coisa é perigosa, eu já falei isso. E se o cara quiser empurrar no teu moedor de cocô, tu vai fazer o quê, hein? Porém, a ideia do Roupo é um pouco diferente. Na verdade, o que ele quer é que o Prota chegue um pouco mais perto. Isso porque ele tem uma faca escondida onde o Prota não consegue ver por conta do ângulo. Não importa também quão forte o Prota seja, ainda é um mero alquimista. Ele não vai sobreviver a um ataque surpresa de um cavaleiro que treinou até seu corpo chegar no limite. Aproveitando a oportunidade perfeita, o Roupo parte pra cima. Porém, quando ele vai estocar, cadê o Prota? Sumiu. E em seguida aparece na cabeça do Topetinho. Daí eu nem preciso explicar pra vocês o que aconteceu, né? Couro com coça. Quando o Roupo foi ter noção, já tava cravado no chão. Logo em seguida, o Prota aparece com um contrato pedindo pro Roupo assinar. O Roupo para, dá uma lida e não gosta nada daquilo. Aquele contrato tá cheio de cláusulas tóxicas. O garoto não tem consciência disso? O Prota diz que, ele tem. Porém, um criminoso não deve falar muito sobre consciência. O Roupo fala que aquilo tá impossível. Pagar um salário integral pros agricultores enquanto vende as colheitas por uma mixaria, isso vai significar que ele tá jogando o próprio dinheiro fora. Com certeza, ele não vai fazer isso. O Prota então pergunta por que ele só pensa em explorar os agricultores. Por que não pagar um salário justo? Ou melhor, porque ele mesmo não cultiva a plantação. Mão de obra, pelo visto, é o que não falta. O Roupo responde que eles precisam manter o seu orgulho. Ou por acaso o Prota quer que um cartel se torne agricultores? Não, se for isso, ele prefere então morrer. O Prota olha bem, começa a refletir e responde que, se não tem jeito, é a decisão dele, então tá bom. É aí que o moleque começa a invocar um grande poder na sua mão e diz que vai deixar uma coisa muito clara pro Roupo. Ele dispara aquele poder terrível do lado da cabeça do criminoso e o Roupo, mesmo não sendo acertado, sente a pressão daquele ataque. Na verdade, teria sido bem pior se o Prota não tivesse feito uma barreira ao redor dos dois. A pressão do ataque realmente foi
muito grande. O garoto então finalmente pergunta de novo se o Hoppo entendeu. Dá pra notar que a morte dele não vai ser tão tranquila assim? E outra, é melhor ele nem pensar em fugir, ou muito menos quebrar esse contrato. Não importa onde o Hoppo pensa que vai, o Prota vai encontrá-lo. Dando uma boa olhada pra trás, o Hoppo percebe a cratera que o Prota deixou no chão. Realmente não vale muito a pena. É melhor assinar o contrato. O Prota, feliz da vida, começa a comentar que foi um prazer fazer negócios com ele. Enquanto isso, lá na mansão real, o Lourinho tá chamando pela ministra interina. Ele diz que tem um relatório urgente do escritório do governador geral. A Fontaine pergunta o que aconteceu e o garoto responde que o cartel Montegra se desfez voluntariamente. E pior, aparentemente todos se tornaram agricultores. Bom, enquanto isso, de volta lá à loja do Prota, ele pensa que com isso, a parte mais difícil, que era conseguir os suprimentos da folha de coca, já foi resolvida. Tudo bem que ele ainda precisa fazer todo um processo para remover apenas o sabor da planta. Afinal, coca ainda é coca, né? Tem aqueles pequenos probleminhas que deixam a gente meio doidão. Só que não é isso que o Prota quer, não é? O bom é que agora ele garantiu ingredientes brutos o suficiente para fazer centenas de milhares de garrafas de Coca-Cola, e já que ele impõe um cartel problemático enquanto isso, ele sente um pouco menos de culpa por ter abandonado seu posto. Ainda assim, o Prota sabe que não pode simplesmente sair roubando os ingredientes. A partir de agora, o resto das coisas ele vai precisar comprar legalmente. O bom é que agora os ingredientes que ele precisa é basicamente açúcar e várias outras especiarias. O problema é que o dinheiro que ele tem na conta agora é zero. E pra piorar, o empréstimo tá fora de questão. Depois de ter trocado de identidade, ele não tem mais o crédito com o banco. Em tempos como esse, o trabalho braçal é a melhor saída. Querendo ou não, ali ainda é a terra da oportunidade, o domínio do labirinto. O Prota ainda pode fazer bastante dinheiro. Enquanto isso, do lado de fora, a Penélope tá chegando de novo. Ela pensa que já faz dias que vem fazendo essa viagem inútil. Sempre tá fechado. A sua paciência tá começando a se esgotar. O que há de tão especial naquela Coca-Cola estúpida? Fora que, como aquele homem pode ignorar a sua única cliente fiel? Espera, não me diga que ele fugiu da cidade durante a noite. Parando pra pensar, ela nunca viu outro cliente naquela loja. E como os negócios estavam indo ruim, ele ficou devendo aluguel e etc. Fugir da cidade seria a única opção real. O problema é que se ele realmente fugir, ela vai ficar sem café e sem Coca-Cola. Se as coisas estavam tão difíceis assim, o Prota deveria ter dito alguma coisa a ela. Se ele tivesse passando por tanta dificuldade, ela poderia ter ajudado, emprestado dinheiro ou sei lá, até ajudado a pagar o aluguel. Na verdade, se for parar pra pensar, o Prota ainda nem percebeu que ela é filha de um conde. Tudo bem, até que entendeu que ela é uma nobre, mas filha de um conde? Ainda não. Respirando fundo, ela pensa que deveria ter contado logo. Mas é aí que ela vê o candango maldito na sua frente. E pasmem, ele tá com roupa de aventureiro? Então esse safado não fugiu da cidade durante a noite, e sim tá fugindo durante o dia. O Prota, vendo que a Penélope tá ali, cumprimenta a garota e diz que já faz muito tempo. A Penélope diz que primeiro, ele pode colocando essa mochila no chão. Ele não pode sair dali até que dê uma Coca-Cola pra ela. Tempo depois, e já lá dentro, o Prota tá servindo o que ele tem, que no caso é um café expresso. Mas a garota diz que tudo bem, ela já entendeu a situação. Não tem mais Coca-Cola. E pior é que o Prota tá completamente sem ingrediente. O problema é que ficar esses dias sem tomar nada, a garota meio que ficou com abstinência. A pergunta é por conta da Coca ou por conta do café expresso? Eu acho que pode ser mais por conta da Coca, hein? Por que será, né? Jogando o café quente inteiro pra dentro, a garota fica revoltada e diz que não faz sentido ela ter esperado por todos esses dias. O Prota diz que não é possível que ela passou na loja todos os dias que ele tava de férias. Revoltada e não querendo admitir, ela diz que não passou e não tava esperando por ele. O Prota diz que entendeu, mas por que ela tá ficando cada vez mais brava? A garota diz que não importa. Afinal, aonde ele vai conseguir esses ingredientes? Primeiro que ele disse que não tem dinheiro, né? O Prota diz que sim, mas ele vai entrar no labirinto. Então pelo visto eu entendi um pouco errado. Eu achei que o Prota ia entrar no labirinto pra ganhar dinheiro, mas não, ele tá indo lá pra conseguir os ingredientes. Porém, a Penélope diz que ele tá completamente fora da realidade. As especiarias que ele precisa coletar, ele pelo menos sabe em qual andar do labirinto tá? O Prota diz que é claro, a maioria pode ser encontrada no quarto andar. A Penélope responde que pelo visto, o garoto fez uma pequena pesquisa, pelo menos o básico ele entende. Porém, um pouco de conhecimento pode ser algo perigoso, mesmo que o domínio do labirinto tenha se tornado um pouco mais seguro após a grande subjugação. Isso é apenas pros padrões de aventureiros. Se o mercador comum colocar os pés lá dentro sozinho, vai de arrasta muito fácil. Fora que a parte que ele pretende alcançar precisa de uma permissão emitida pela Guilda dos Mercadores ou pela Guilda dos Aventureiros, especialmente a permissão de grau prata, que é a que ele precisa. Fora que se um civil como ele se meter em problemas, lidar com a equipe de resgate fica bem mais complicado. O Prota pergunta como assim? Porque alguém precisa de permissão pra entrar no labirinto e matar monstros? A garota fala que já sabia. O Prota não tem ideia de como funciona, né? Ela ouviu dizer que no passado costumavam praticamente jogar dinheiro direto nos aventureiros, tudo pra que eles dominassem o labirinto. Porém, os tempos certamente mudaram. Só que antes de continuar falando, a garota para por um minuto e começa a pensar. Essa é a sua oportunidade perfeita. Se ela ajudar o Prota a reunir os ingredientes da Coca-Cola, isso dará a ela motivos perfeitamente válidos pra exigir mais e mais daquela coisa gostosa. Acima de tudo, é a chance
chance perfeita dela mostrar sua competência. Esse homem sem noção vai entender direto quem ela realmente é. Agora, só pra ele saber, um passe de grau prata ou superior é emitido apenas para aventureiros com experiência comprovada, ou em alguns casos, concedido a nobres com privilégios especiais, como exatamente aquele que ela tá na mão. E esse aí, meu camarada, vem cheio de benefício, tipo tarifas reduzidas sobre mercadorias trazidas de fora do labirinto, desconto em lojas de mercadores parceiros, uso gratuito designados dentro do labirinto e por aí vai. Aquele ali não é apenas um passe de grau prata qualquer, é um passe com esmeralda que permite trazer até 3 acompanhantes. O Prota, escutando aquilo, fica impressionado. A garota reflete que esse passe eles não distribuem pra qualquer um, então provavelmente o lojista já entendeu que ela não é pouca merda, correto? O Prota comenta que não imaginava que ela possuía algo tão grandioso. Ela deve ser uma aventureira altamente qualificada, não é? Só que não, ela não é aventureira, seu animal. Aí você acaba com o mundo dela. Mas a garota começa a gritar perguntando como é que ele chegou nessa conclusão. O Prota então responde que se ela não é uma aventureira alquimista, deve ser uma cavaleira. Porém, a garota grita que também não. Ele é maluco da cabeça? Bom, tempo depois, já indo pro portal de mana de Hindfield, o Protinha tá lá na estação de metrô. Ele não partiu ainda porque tava esperando a senhorita Penélope. Sim, e dessa vez ela não veio de vestido, veio preparada pra sua aventura. O Prota olha pra cara da Penélope, a Penélope olha pra cara do Prota. Só que ela não entende porque que ele tá olhando e pergunta o que aconteceu. O Prota diz que não é nada não. É que ela tá bem diferente do que costuma ser na loja. Ela então pergunta se o Prota é algum maluco da cabeça. Achou mesmo que ela ia entrar num labirinto de vestido? De vestido? E ó, antes que ela esqueça, ela tá indo apenas pra fazer dupla com ele e também servir como guia, vai. É bom que ele tenha isso em mente. Ela vai levar ele pro labirinto, vai protegê-lo e em troca, ela tem que ter a prioridade na Coca-Cola pronta. Esse é o acordo, correto? O Prota diz que é o acordo sim, minha senhora. Depois de tudo isso decidido, eles começam a embarcar, mas não num trem. Primeiro a garota precisa mostrar o seu passaporte e depois começa a ir até uma sala especial. E é engraçado, né? Porque é um metrô que te leva direto pro labirinto. O Prota comenta que aquele lugar parece muito uma sala VIP do aeroporto. Mas a garota não entende na hora e pergunta como assim aeroporto? Sala VIP? O que diabo é isso? O Prota diz que não é nada, é só algo da sua terra natal. Houve um tempo em que o Prota andava pelo labirinto como se fosse o quintal da sua casa, só que ele não coloca o pé ali desde que se tornou ministro dos assuntos interiores. Realmente parece um retorno ao lar depois de muito tempo. Mas enfim, chega de ladainha. Vamos partir direto pro labirinto. Chegando lá, o Prota começa a abrir o olho, estranhando toda a situação. O que diabos é aquilo que ele tá vendo? O labirinto tá totalmente diferente. A Penélope, vendo que o Prota não andou, pergunta o que diabos ele tá fazendo. Ele não deve se afastar e deve ficar sempre atrás dela. É bem simples tudo aqui. É só seguir os postes de luz. Mas o Prota pergunta como assim poste de luz? É claro que ele não fala isso, mas na sua época as coisas eram bem diferentes. Primeiro, a sua visão era bloqueada por muralhas de pedra maciças. Também era um terreno sem características marcantes. Por conta disso, você não tinha ponto de referência. Era bem complicado de se andar. Fora a constante ameaça de monstros que vinham a qualquer momento. Era um cenário infernal. Horrível. Aquele lugar já engoliu centenas de aventureiros. Ou pelo menos assim que costumava ser. O Prota estranha que hoje em dia até placa tem nessa porcaria. Chamando a Penélope, o Prota pergunta se eles não deveriam tomar cuidado com as armadilhas. Mas ela acaba perguntando em que mundo ele vive e de que era ele veio. A Guilda dos Aventureiros já removeram todas as armadilhas do caminho principal. E isso faz eras atrás. O Prota, sem querer dizer, começa a pensar que aquele lugar foi muito remodelado. Se alguém falasse que aquilo ali era um parque de diversão com um tema de caverna, ele acreditaria. A Penélope diz que tempo atrás eles explodiram e fizeram um buraco enorme. Tudo para criar um atalho para que ficasse mais fácil para os aventureiros. É por isso que eles vão chegar em um instante. Fala aí, trazer uma guia como ela é muito bom, não é? O Prota pergunta se na verdade o labirinto não deveria ser um pouco mais perigoso. A Penélope responde que com certeza. Na verdade, uma pessoa comum como ele poderia se perder facilmente ou perder a sua vida por ali. Isso porque a guilda realmente removeu as armadilhas, mas não conseguiram controlar completamente aonde os monstros aparecem. Inclusive, tá vendo a bitela do olho lá na frente? Então, é um monstro vindo em alta velocidade. É por isso que pessoas comuns ainda não sobrevivem naquele lugar. Só que sabe até ela que já foi uma certa aventureira. Tem um certo receio daquele monstro. De acordo com o guia ilustrado, é uma espécie aquática. Um monstro parasita chamada Raia do Labirinto. Eles até podem ser complicados quando presos a um hospedeiro gigante. Só que o poder de combate real dessa criatura tá bem mais parecido com um cachorro do que um monstro. O problema mesmo é que eu achei que essa desgraçada tinha experiência, mas pelo visto ela não tem. É a primeira vez enfrentando uma criatura dessa pessoalmente. Pra ser mais honesta, ela ainda fala que é a quarta vez que entra no reino demoníaco. E sempre que entrou foi acompanhado de uma rapaziada, nunca sozinha. Sempre tinha um grupo profissional de aventureiro. Ela nunca precisou se arriscar em enfrentar um monstro ela mesma. Porém, ela não pode deixar que o Prota descubra algo assim.
Independente de qualquer coisa, ela ainda é uma alquimista de 4ª classe. Até fez questão de trazer mais catalisadores de alquimia dessa vez. Sorrindo, disfarçando, ela diz que aquilo é apenas um monstro de classe perturbação. O prota pode focar em cuidar da mochila que ela resolve ali com o monstro. A criatura então avança na direção dos dois. E a garota, meio que determinada, não recua e parte pra cima da criatura também. Só que dessa vez com um frasco na mão. Não, eu tô contando 4. É pra ter a certeza de que vai matar. Porém, antes que ela possa fazer alguma coisa, alguém ativa a flecha teleguiada e acerta a criatura. A garota pensa, ué, então quer dizer que eu abri o frasco à toa? O que diabos aconteceu? Quem foi o Satanás que eliminou a criatura? É aí que alguém aparece pedindo perdão. Ele diz que achou que a dama estava em perigo, mas a nobre dama tá bem. Deve ter levado um susto com isso, não foi? Tem algum lugar com alguma ferida aberta? O prota na hora malda. Um grupo de aventureiro com 3 homens? Muito lá ele aí, meu amigo. Eles até que parecem um pouco desleixados, mas julgando pelos equipamentos e habilidades até que podem ser veteranos. A Rapunzel aí diz que é um prazer conhecer a jovem dama. Ele se chama Ethan e é a vanguarda desse grupo. Porém, a Penélope diz que não perguntou porcaria nenhuma. E logo em seguida chama o prota que eles têm um longo caminho pra percorrer. O maluco tenta insistir, calma. O reino demoníaco é perigoso. Por que ela não ouve ele primeiro? Porém, a Penélope insiste, dizendo que não tem interesse. O prota, vendo a persistência da Rapunzel, pensa que esse maluco é determinado mesmo, hein? Normalmente as pessoas recuariam com vergonha, mas o maluco continua insistindo. Até parece eu com a morena. Que tristeza. O maluco ainda fala que ao invés de viajar com o carregador otário, por que não viajar com o grupo dele que tem mais segurança? Porém, falar isso acaba deixando a Penélope um pouco irritada. Num tom bem sério, ela fala, escute bem, plebeu. Eu acabei de dizer que não estou interessada. O moleque pergunta como assim? Ela acabou de chamar ele de plebeu? A Penélope continua, dizendo que consegue se virar perfeitamente bem, mas a ajuda dele seria apenas um fardo. É melhor ele sumir dali se não quiser arrumar algum problema. A Rapunzel na hora peida na farofa. Em compensação, o prota acha excelente a atitude da Penélope. A bicha realmente é corajosa, ó. O maluco, vendo que tá falando com uma nobre, começa a disfarçar, dizendo que tava apenas oferecendo uma proposta generosa, mas é uma pena. Enquanto caminham, o prota começa a prestar atenção no que os desgraçados estão falando lá atrás. A sorte é que o moleque tem uma audição fora do comum. Ele tá escutando a Rapunzel mandar o seu grupo seguir os dois. Se voltando pra Penélope, o prota fala que ela dispensou o grupo de forma muito rude. Porém, a garota pergunta, e daí? O prota diz que nem todos os aventureiros no reino demoníaco são bem intencionados. Será que ela sabe disso? É bom manter a vigilância. Se não queria fazer amigos, também não tem problema, mas é bom evitar inimigos. Porém, é aí que a Penélope pisa fortemente no pé do prota. Será que ele não viu que aquela pessoa acabou de insultar ele na cara? Acabou de o chamar de carregador otário. O prota pergunta se por algum acaso ela tava ficando brava assim por conta dele. Bom, ele agradece a intenção, mas a Penélope claramente diz que não. Duvido que não seja. Segundo ela mesma, a sua irritação veio da cara asquerosa daquele maluco. Parecia que ele tava tentando avaliá-los. Bom, mas isso não importa, é melhor deixar pra lá. O próximo andar tá logo ali na frente. Porém, olhando na hora, o prota diz que já é de noite. A Penélope pergunta, como assim de noite? O prota diz que sim, já é meia-noite. É melhor só entrar no 4º andar amanhã. A Penélope pergunta se ele realmente tá falando de dormir naquele local. E o prota pergunta se então tem algum abrigo por perto. Mas ela diz que a rota mais rápida vai levar pelo menos 2 horas. O prota então fala pra ela pra que, por favor, sente-se ali no canto e descanse. Ele vai começar a preparar o equipamento. Por incrível que pareça, a Penélope concorda. O prota com certeza não estava esperando por isso. Ele esperava que ela berrasse e perguntasse se ela realmente teria que dormir no relento. Mas pelo visto, não. A Penélope na verdade tá um pouco acanhada. Isso porque ela tá sentindo que a culpa disso tudo é dela. Ela tava tão frustrada que aquele babaca acabou com a sua exibição, que rodou tentando procurar mais monstros. Tudo pra tentar se exibir. Se não fosse isso, eles já teriam chegado no 4º andar. Fora que é a primeira vez que ela tá acampando de verdade na natureza. Com certeza dormir nesse chão duro vai acabar com as suas costas. Fora que ali é o reino demoníaco e não um abrigo. Pelo visto, eles vão ter que se revezar na vigia noturna. Infelizmente, ela acabou arrastando o prota pra essa confusão. Será que realmente compensa passar por todo esse problema por conta de uma única bebida? O que a sua família pensaria se descobrisse isso? É aí que ela se lembra dos esporros do seu pai. O velho dizia que um assistente servir a um nobre é algo comum. No entanto, a burrice da garota faz o assistente passar por dificuldades desnecessárias. Por conta disso, agora ela vai ter que assumir as próprias responsabilidades. A garota deve preparar um presente adequado, ou até mesmo uma espécie de bônus, lembrando dessas memórias. A garota então decide dar um presente pro prota, uma recompensa. Porém, parando de pensar e olhando pra frente, ela repara que o acampamento já tá todo montado, tem até fogo. Ela comenta com o prota que ele parece bem experiente com o acampamento, e o garoto diz que sim, na verdade ele é. Já fez muito isso na vida. O prota também avisa que trouxe um cobertor pra ela, então ela deve se enrolar nisso e ficar quentinha. Porém, a Penélope fala que aquilo tá com cheiro, e o prota avisa que aquilo não é um tecido de luxo, mas nos tempos difíceis como esse, um cobertor com bom isolamento e resistência à umidade é a melhor das opções
opções. Nesses momentos, a utilidade deve vir antes do preço. E é essa frase que acaba chamando a atenção da Penélope. Agora ela já sabe o que fazer. Sentando e se cobrindo, ela avisa que quando voltar vai comprar um cobertor melhor pro Prota. Uma mulher que sorri e diz que vai ficar aguardando. Mas mudando de assunto, a comida tá quase pronta. Já já eles vão poder comer juntos. A garota, estranhando aquilo, pergunta que tipo de comida é aquela. E o Prota avisa que são panquecas de batata. É um alimento rico em calorias. Vai ajudar a manter a energia de amanhã. A garota, já indo comer, percebe que o cheiro é muito bom. Porém, não parece nada de especial. Mas levando até a boca e dando a primeira mordida, ela experimenta uma das coisas boas da vida. A garota não entende exatamente o que é aquilo. Uma textura deliciosa e crocante, fora o peso macio e satisfatório que tá preenchendo a sua boca. Essa realmente é a mesma batata que ela sempre comeu? Justo quando o sabor simples da batata começa a parecer familiar. O aroma sutil da erva surge. Agora ela não consegue parar de comer. O Prota ainda oferece um pouco de chá de camomila para ela começar a se acalmar. Só que a garota, revoltada, pergunta o que diabos ele colocou naquela batata. Não tem como aquilo ser comum. Tem algum feitiço nessa coisa. O Prota diz que na verdade fritou ela com um pouco de mistura de banha e manteiga. A garota pergunta se realmente é só isso. Porém, o Prota diz que sim. O segredo é só usar uma manteiga boa. Mas então, tá comestível? Por incrível que pareça, a garota diz que não está. Mas é claro que tudo é drama. Mas na verdade, o que ela queria mesmo é estar comendo aquilo com uma coquinha gelada. Bom, tempo depois e com todo mundo de bucho cheio, a garota simplesmente apagou. O Prota comenta que essa doida adormeceu num instante. Foi terminar de comer que ela simplesmente dormiu. Ela ainda chegou a comentar que era pra acordar ela depois de 3 horas. Isso pra eles trocarem de turno. Mas pelo visto isso não vai rolar. Porém, Prota também não tinha intenção de acordá-la de qualquer maneira. Ela é claramente filha de uma família prestigiada. Então com certeza isso deve ser bastante exaustivo pra ela ter seguido o Prota até ali. Provavelmente foi muito por teimosia. Mas chega de pensar nisso. É melhor dar uma esticada no corpo porque a noite vai ser longa. Botando um chazinho de camomila e começando a tomar. O Prota começa a falar em voz alta que beber chá no labirinto tem o seu charme especial. Será que eles gostariam também de aparecer ali pra tomar uma xícara? O moleque avisa que sabe que tá sendo seguido já tem bastante tempo. Mas não precisam ficar aí parado com essa cara de mistério. Será que não querem vir se aquecer no fogo? E é aí que aqueles 3 patetas aparecem. A Rapunzel diz que é muita burrice da parte do Prota fazer uma fogueira no reino demoníaco. Até pra ele, que é apenas um comerciante. Pelo visto, não tem instinto de sobrevivência nenhum. Tá querendo morrer de todo jeito, não dá? Ou é só realmente um retardado? O Prota diz que se for falar de retardado, na verdade o grupinho dele parece mais. Porém, é aí que o grandão lá atrás joga alguma coisa na direção do Prota. Ele manda o garoto parar de bancar o durão e colocar aquilo na mulher. O lourinho diz que é isso mesmo, e se tentar fazer qualquer gracinha, ele vai abrir um buraco na testa do Prota. Se ele colaborar, talvez possa continuar vivendo. O Prota, já desconfiado, diz que eles não são aventureiros comuns, são? A Rapunzel diz que já que o Prota comentou isso, ele tem algo pra mostrar. E vamos ver se o garoto consegue manter essa postura de marrento. É aí que o Prota se assusta ao ver uma tatuagem de víbora. E a Rapunzel diz que é isso mesmo. Eles pertencem ao Bando do Breu. O Bando do Breu simplesmente domina o 5º andar do reino demoníaco. Lá é como se fosse território deles. O Prota pode até não saber, mas aventureiros experientes fazem questão de evitar aquele lugar. Um carregador patético de mochila como o Prota não tá nem perto do nível do Lourinho. E isso no caso o Lourinho falando, né? Bom, ele pergunta se por algum acaso o Prota entendeu. Se entendeu, por favor colabore. Facilite a nossa vida, meu camarada. O Prota comenta que já faz um tempo que não viu uma dessas. Algema de mana? O que ele pretende fazer com isso? Vai colocar neles dois? A Rapunzel diz que primeiro vai cobrar o Prota pelos insultos. Depois vai tirar tudo que ele tem e fazer o garoto implorar por misericórdia. E depois disso tudo, vai vender o garoto como escravo. O Prota comenta que eles parecem até que bem experientes nisso. Será que não tem como pra ninguém arrumar confusão? Deixarem isso passar? Tipo como se eles nunca tivessem se cruzado? A Rapunzel na hora desconfia. Enquanto todo mundo ri, ele fica lá, totalmente escaldado. A postura do garoto não parece a mesma de hoje cedo. Ele não parece alguém que esteja com medo. Será que ele realmente é mais do que um simples carregador? Isso não importa, por mais que aquela mulher acorde e revide, eles 3 conseguem subjugá-la facilmente. Fora que qualquer alquimista desprevenido pode ser eliminado por uma criança com uma besta. Então imagine o que ele pode fazer ainda mais com essa flecha teleguiada. Não tem como ele errar. Porém, o Prota fala que primeiro de tudo, os 3 entenderam tudo errado. Ele não é apenas um carregador inútil. Ele na verdade arranca cogumelos venenosos e ervas daninhas que crescem no jardim do Império. Ele no final das contas é o próprio jardineiro. E pelo que ele tá conseguindo perceber, os 3 são ervas daninhas. O grandalhão pergunta pra Tinkerbell, sim, eu mudei o nome, se pode chapuletar aquela marreta na cabeça do Prota. Mas antes que ele possa perceber, o Prota já chapuletou a coleira na cara dele. Ele fez isso tão rápido que nenhum dos 3 percebeu. Quando foram tomar consciência, o grandalhão já tava caindo. O moleque pede desculpas, é que ele ficou tão apavorado que seus joelhos tremeram e sua mão escorregou. Puto da vida, o Tinkerbell começa a atirar em direção do Prota. O maguinho
também faz a mesma coisa. Porém, por mais que a quantidade seja gigante, quanto o Prota, elas não têm efeito nenhum. Os dois, vendo aquilo, se perguntam, ué, cadê os tiros? Vendo que sua bolsa tá abrindo sozinha, o Prota fala que ela tá impaciente, não é? Tá doida pra brincar porque já faz um tempo que não faz isso. Tudo bem, ele pode ir lá brincar, mas não demore, viu? Vice. Sim, a bolsa tem um nome. O Prota, pra animar ela, ainda avisa que depois que terminar com o serviço, vai ter um doce esperando por ela. A Tinkerbell percebe na hora que aquilo é laranjada. Aquela bolsa é perigosa. Fora que esse cara não é um aventureiro normal. Será que ele é um mercenário enviado pela guilda? Ou até mesmo pela União dos Mercadores? Não, antes de qualquer coisa, ele precisa pensar que o Prota é alguém que eles não deveriam ter encostado. Agora não tem outra, meu camarada. É pernas pra quem te quero, cada um por si. Só que quando percebem, já era. O vice já pegou os três. O poderzinho dessa bolsa é completamente maluco. Sinceramente, eu nem sei muito bem como funciona, mas parece que não só do lado de fora começa a aparecer olhos, do lado de dentro do corpo também. Faz sentido? Não, nem um pouco. Duas ou uma. Ou realmente essa bolsa tem um poder misterioso, ou então ela tá deixando os caras malucos. Bom, o que importa é que tempo depois os três já foram eliminados. O Prota começa a pensar que tudo bem. Foi um belo trabalho. Os três deveriam ser perigosos. E pra ser sincero, o vice nem chegou a julgar eles. Apenas deu o veredito. Aquilo tudo foi ele sendo consumido pelos próprios pecados. Doideira, né? Felizmente, a Penélope continua dormindo. A doida devia estar exausta, porque com essa barulheira toda ela não acordou. Bom, mas enquanto o Prota tava pensando, o vice começa a chamar por ele. Se esticando, ele fala, e aí, meu camarada? Tá esquecendo de nada não? Cadê meu doce, hein? O Prota diz que realmente ele acabou esquecendo. O Prota diz que antes de dar o doce, o vice precisa lembrar que não é para chamar o Prota de Rambin, e sim de Jurgen. Bom, depois de receber o doce, o vice fica todo animado. Porém, depois que come, a situação muda um pouco. Ele fala que odeia doces ruins. O Prota não tinha um docinho melhor não? O Prota diz que esse doido não muda nunca. Porém, antes deles saírem do reino demoníaco, o vice não pode esquecer de sempre espantar os monstros que chegam perto. Esse vai ser o trabalho dele dentro da masmorra. O vice, prestando continência, diz que entendeu. O Prota diz que perfeito. Agora ele pode voltar. Porém, antes de ir, o vice chama pelo Prota. E então ele diz, Rambin, aquela fêmea, você gosta dela? O Prota olha para aquela beldade, analisa bastante e no final dá um leve sorrisinho. O moleque fala pro vice que já avisou que não é pra ficar chamando os humanos de fêmea, independente se elas sejam ou não. Isso acaba pegando um pouco mal. Bem, enquanto a Penélope tá lá dormindo, ela começa devagarinho a abrir o seu olho. Porém, quando percebe, não tá na caverna, e sim um lugar completamente diferente, mas não desconhecido. Aquele ali é o jardim da família Rosemore. E é mais engraçado ainda, porque por ela passa alguém gritando, irmã. No caso, é a Penélope mais nova. Aquilo com certeza é algum tipo de memória ou sonho. Mas o que importa mesmo é que a gente vai conhecer a sua irmã mais velha, a Clarice. Pelo visto, na vida real, faz tempo que as duas não se veem como uma boa irmã mais velha. A Clarice já começa a dar esporro na Penélope. Ela já avisou que não é pra ficar correndo igual uma doida por aí, senão vai continuar se machucando. O joelho que ela ralou da última vez no jardim nem cicatrizou ainda. A Penélope mais jovem diz que sabe, ela sabe. É que ela queria dar algo pra sua irmã. É aí então que a melequenta puxa um saco. A Clarice entende que foi apenas um gesto gentil. Então responde que tudo bem, mas o que ela trouxe dessa vez? O que de interessante pra fazer tanto escândalo? A melequenta responde que é bala de limão. Ela viu uma bala nova no mercado e decidiu comprar. A Penélope mais velha diz que a sua irmã sempre foi assim, mesmo quando ela perdia o broche favorito da mais velha. Ou então tentava vestir a roupa dela e rasgava, mesmo quando quebrava o vaso na brincadeira. E a sua irmã mais velha segurava a culpa. Ela sempre foi desse jeito. Fora que tinha o costume de dar petelecos gentis na sua testa e nunca ficou brava com ela. A Penélope a amava por isso. E a Clarice amava a Penélope por isso também. Porém, aquilo com certeza é um sonho. E a Penélope sabe disso. Uma memória desbotada de um passado inocente e infantil. Um sonho que ela não consegue deixar de ter, mesmo sabendo que aqueles dias jamais voltarão. Tudo isso é tolice. Mas é aí que a Penélope escuta alguém chamando por ela. E é a Clarice, mas ela não tá falando com a pequenina, e sim direto com a mais velha. Algo bem estranho pra se acontecer num sonho, né? É claro que a Penélope na hora se escalda. Como assim ela tá me chamando? É aí que a Clarice fala, você é completamente inútil, né? Com certeza isso é algo que a Penélope não esperava. Sem pensar duas vezes, ela sai correndo. E eu acho que não é nem de medo, e sim de escutar aquilo da sua irmã. A primeira coisa que ela faz é tentar encontrar uma saída. E dali, na base do desespero, ela simplesmente acorda. Porém, na vida real, quem tava chamando a Penélope era o Prota. Só que eu acho que isso acabou refletindo nos seus sonhos. Mas enfim, o garoto pergunta se ela dormiu bem. Depois de um pesadelo, é claro que a garota acorda um pouco desorientada, mas pergunta desesperada se já tá na sua vez. Bom, o Prota diz que se ela já acordou, tá na hora de tomar o café da manhã. Hoje o café vai ser frango ensopado. A Penélope olha, se aproxima, dá uma cafungada e cheirinho bom. Mas é aí que, se ligando, ela fala pro Prota esperar um pouco. Ele disse café da manhã e o turno da noite. O Prota diz que ela tava dormindo tão profundamente
tranquilamente, que ele ficou com pena de acordar. Mas a Penélope pergunta como assim? Ele ficou acordado a noite inteira sozinho? O Prota diz que isso já é normal pra ele, sabe? Ele já tem esse costume. A garota, não aceitando muito bem essa história, começa a perguntar se o Prota também não confia nela. O moleque fica meio perdido, porque como assim? Ele nunca disse isso. A Penélope também percebe que tá acusando o Prota de algo que ele nunca fez, descontando a frustração com a sua irmã diretamente no garoto. O bom é que ela tem a certeza que o Prota fez tudo isso por pura gentileza, sem nenhuma má intenção. Porém, falando revoltada com o garoto, ela diz que também poderia ter feito isso. Não precisava ter pensado nela desse jeito e deixado dormir. O Prota fica lá viajando, dizendo que o turno da noite não foi nada. Tá tudo bem, relaxa. A Clarice, percebendo a cagada que fez, entende que foi longe demais. Agora o Prota provavelmente tá confuso e pasmo. Deve estar pensando que ela perdeu a cabeça. Porém, na verdade, não é isso que o Prota tá pensando. Ele faz até questão de pedir desculpa, dizendo que não foi a sua intenção. Porém, sente muito se ela acabou se chateando. A Penélope olha e não entende muito bem. Por que ele não fica bravo? Isso seria até um pouco melhor pra ela. Mas enfim, chega de ladainha porque o caminho é grande. Vamos voltar a caminhar porque chão tem, meu camarada. Depois de caminhar um bocado, a Penélope começa a refletir de novo. Ela começa a pensar que talvez deveria ter pedido desculpas. Porém, não. Um nobre não pede desculpas pra um plebeu. Além disso, o Prota só chegou até ali por conta dela. Como a garota fez um favor, por mais que esteja errado, eles meio que tão quites. Agora ninguém deve ninguém. Fora que se ela ainda se sentir mal, depois é só comprar um presente pro Prota. Porém, enquanto essa doida tá pensando, o Prota pergunta se falta muito pra chegar. Ela responde que não. 5 minutos nessa direção e eles já chegam. É aí que ela vai andando determinada igual uma maluca. O Prota sabe que provavelmente ela teve um pesadelo. Não é como se ele estivesse sendo legal pra ganhar um agradecimento. É mais porque ele sabe que crianças da idade dela sempre reclamam e ficam irritadas por qualquer coisa. Além disso, a sua grande ambição tá bem diante dos seus olhos. Um pequeno surto dela pra ele, na verdade, parece algo trivial. O que ele quer mesmo é conseguir os ingredientes pra sua maravilhosa Coca-Cola. Bom, a garota comenta que, pelo visto, eles estão quase chegando. E o Prota fala que finalmente a primeira sala de recompensa tá logo ali. Assim que chegam, a paisagem que eles veem é surpreendente. Aquela é a famosa sala de recompensa. E pra ser sincero, nem parece que tá no reino demoníaco. A Penélope fala que tudo ali é bem incrível. Quem será que criou aquele lugar? O Prota diz que na verdade tem algo ainda mais incrível. Mesmo que você colha todos os recursos desse lugar, eles vão crescer de volta depois de um tempo. Isso é engraçado, não é? Bom, botando a sua mochila no chão, o Prota pede pra garota esperar um pouquinho. Verificando uma árvore, ele percebe que aquilo é canela. Felizmente parece que eles vieram ao lugar certo. A Clarice fala que dá pra reconhecer a canela simplesmente pelo cheiro. Por que ele foi verificar tão de perto? O Prota explica que existem 2 tipos diferentes de canela, o Ceilão e a Acácia. O Ceilão é uma variedade de alta qualidade, conhecida muito pelo aroma doce e sabor delicioso. A Acácia, por outro lado, é uma variedade de qualidade inferior. É parecido com o Ceilão, porém tem a aparência um pouco mais bruta, sabe? Aquela ali, por exemplo, é uma Acácia, mas já tá de grande tamanho. Só que na minha visão, pro Prota conseguir mais ingredientes, vocês vão ter que comentar bastante pedindo continuação. E claro, dá um like pra deixar uma moral. É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da obra nova. Se gostou, por favor, deixa o like pro YouTube entender que você gosta dos nossos conteúdos. E pra eu entender também que a gente precisa de uma continuação o mais rápido possível. Agradeço a todos por terem acompanhado até aqui e fui!